Olá, meus amigos, tudo bom? Muito feliz por estar iniciando mais um curso aqui com vocês. É o nosso curso Ação Trabalhista do início ao fim, teorias mais mapas mentais. É um prazer realmente estar aqui te ajudando a entender o processo, desde a petição inicial até o final do processo de execução. Nós vamos passar por todo o processo com todos os detalhes para você entender todas as fases e todos os caminhos pelos quais ele pode passar. Um processo nunca é igual a outro, mesmo porque existem pensamentos diferentes, entendimentos diferentes dos juízes do trabalho sobre os procedimentos. Às vezes a gente até brinca, essa brincadeira é até mais comum em relação aos advogados que não são trabalhistas, que cada juiz do trabalho tem uma CLT, porque cada um faz de um jeito. Mais ou menos verdade. A gente sabe que existem procedimentos bem diferentes em relação às varas do trabalho. Existem juízes do trabalho que aplicam aquele procedimento realmente padrão da CLT, o que está estabelecido pela CLT. Outros fazem algumas adaptações que eles entendem serem melhores. Um exemplo só para a gente tratar aqui, defesa. A gente sabe que a CLT não trouxe um prazo de defesa. Nós nunca tivemos no processo do trabalho, nunca esteve previsto na CLT um prazo de X dias para a defesa. Ele sempre esteve atrelado à audiência. Então, antigamente, quando a defesa ela era em papel, ela era apresentada fora do PJE, eu apresentava a defesa na audiência mesmo. Hoje eu apresento antes da audiência pelo PJE, mas percebam que o nosso prazo, ele sempre esteve atrelado ao ato audiência. O que significa dizer que se a audiência for daqui a 15 dias, eu tenho 15 dias para preparar minha defesa. Se ela for daqui a um mês, eu tenho um mês. Se ela for marcada para daqui a 3 meses, eu tenho 3 meses. Esse é o padrão da CLT. Isso é o que a gente vê na maioria das varas do trabalho. Só que tem juiz do trabalho que já coloca no prazo de notificação uma defesa a ser apresentada em X dias. Ou seja, já coloca um prazo de defesa na notificação. Então, ao receber a notificação, a empresa sabe que tem que apresentar a defesa em 10, 15 dias. Por quê? Porque o juiz prefere receber a notificação, analisar, ver quais provas serão necessárias, até mesmo para ver se ele vai realizar ou não defesa. Então, são vários procedimentos diferentes. O que nós vamos fazer aqui no nosso curso, já que eu quero te dar uma visão geral do processo? Nós vamos tratar de todas essas possibilidades. Eu vou falar tudo o que pode acontecer com vocês, da regra geral às exceções, de forma que vocês estejam preparados para qualquer ação trabalhista em qualquer lugar do Brasil. Então pode ser que você esteja em São Paulo e surja uma audiência numa vara do trabalho de Recife. Você esteja em Vitória, no Espírito Santo, e vá realizar uma audiência no Rio de Janeiro. Você pode pensar, não, as varas do trabalho de Vitória fazem o procedimento padrão, só que no Rio de Janeiro não. Você tem que estar preparado para isso, tem que saber tudo o que pode acontecer, como eu já disse, todos os caminhos que nós podemos encontrar no processo. E isso nós vamos fazer através de teoria e através de mapas mentais. Então, teremos 35 mapas mentais que foram por mim confeccionados e que serão explicados nos vídeos. Nós vamos passar pela teoria de processo, de prática trabalhista e depois vamos estudar o mapa mental. Isso que nós vamos fazer, tá bom? Começando agora, sem perder tempo algum. Então, nós já vamos aqui para a nossa teoria, já vamos falar do ajuizamento da nossa petição inicial, da nossa ação trabalhista, todos os caminhos, tudo que pode acontecer com ela. Você sabe como redigir uma petição inicial, você sabe, conhece os requisitos
da petição inicial, aqui nós vamos falar simplesmente de procedimento. É um curso de prática trabalhista relacionada a procedimento. Então houve a apresentação, houve o ajuizamento da nossa ação trabalhista. Qual é o caminho normal do processo? O que a CLT diz no artigo 841? Apresentada a petição inicial, será designada a audiência, notificando-se o reclamado para o comparecimento. Então eu vou ajuizar a reclamação trabalhista, haverá distribuição para a vara competente, será marcada a audiência e o reclamado, a empresa reclamada, será notificada para comparecer àquele ato no dia tal, às tantas horas, na 10ª Vara do Trabalho de Belém do Pará. Então essa daqui é o nosso procedimento padrão. Na maioria das vezes, o que acontece? O contato do juiz com a petição inicial se dá na própria audiência. Isso não é raro acontecer. Você vê o juiz no início da audiência ali lendo a petição inicial, vendo quais são os fatos, vendo quais são os pedidos, se inteirando daquela situação, até mesmo porque um pouco mais à frente, mas no mesmo dia, no mesmo ato, nós teremos a oitiva das testemunhas, nós teremos a oitiva das partes, o depoimento pessoal das partes. Então o juiz, no início da audiência, ele está lendo a petição inicial para saber quais são os fatos, os pedidos, de forma a conduzir corretamente a instrução. Então não é raro o juiz ter acesso ao processo, ler a petição inicial no dia da audiência. Claro que alguns têm a conduta de um dia antes, ler ali a petição inicial das ações que estarão na pauta de audiência do dia seguinte. Mas vejam que esse é o procedimento padrão. Então ajuizei a ação, ela vai ser distribuída, marcada a audiência, notificada a empresa para o comparecimento a ela. E aí depois teremos vários atos, já vamos falar em outros vídeos sobre os vários atos que são realizados nessa audiência. Olha um detalhe importante que eu coloquei para vocês em relação ao nosso procedimento normal, nosso caminho normal. A empresa reclamada, o reclamado, vai ser intimado para comparecimento na audiência una. O artigo 849 da CLT, vamos mencioná-lo aqui também, o artigo 849 da CLT diz que a audiência no processo do trabalho, ela é una, ou seja, nós vamos preparados para aquela audiência, preparados no sentido de que nós vamos levar as testemunhas, estaremos preparados para depoimento, porque sendo una, ela vai ser de conciliação, instrução e julgamento. Nós vamos tentar o acordo. Não havendo acordo, nós vamos para a instrução. Vamos ouvir as partes, vamos ouvir as testemunhas, o juiz vai ver se é ou não o caso de prova pericial, para chegarmos ao final da audiência, se não tiver perícia, se for só prova presencial, né? Se for só prova oral, para nós chegarmos no final da audiência e termos o quê? Sentença. Por isso que ela é de conciliação, instrução e julgamento, a nossa audiência una, ok? Agora, dentro do nosso procedimento, o que aconteceu? A ação que você ajuizou é para uma cliente sua que foi demitida sem justa causa grávida. É uma gestante que foi demitida sem justa causa e você ajuizou uma reclamação trabalhista para discutir exatamente a nulidade dessa dispensa por violar a estabilidade provisória dela. Quando eu narro essa história, quando eu conto essa história para você, você logo pensa num pedido liminar de reintegração. Você fala, eu vou formular
na petição inicial uma tutela de urgência, para que esta minha cliente reclamante seja reintegrada liminarmente, imediatamente, de forma a que ela possa voltar a trabalhar, receber o salário dela, manter o plano de saúde que está atrelado ao contrato de trabalho dela. A gente sabe que a reintegração ela não é obrigatória, no sentido de que ela não precisa ser pedida. A gente tem posicionamentos aqui fartos no sentido de que ela poderia optar pela indenização, ou seja, não requerer a reintegração e buscar no processo a indenização pelo período estabilitário que foi violado. Tranquilo isso daqui. Agora, a sua cliente, você conversou com ela e a sua cliente disse, não, eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso do meu trabalho por causa do meu salário, para me manter, por causa do plano de saúde que eu mencionei com vocês. Então você vai formular o seu pedido liminar, tutela de urgência. Este pedido, esta liminar, obviamente pode ser deferida ou indeferida. Se houve o deferimento, ótimo, você vai agora trabalhar no sentido de que ela seja efetivada o mais rápido possível. Então, houve o deferimento, o juiz determinou a reintegração ao emprego, vamos ali trabalhar o mais rápido possível para que ela seja reintegrada. A grande dúvida dos advogados surgiria em relação ao indeferimento. Pô, o juiz indeferiu o meu pedido liminar. O que eu posso fazer? Qual é o melhor caminho aqui, meus amigos? Se houve o indeferimento liminar, nós podemos, na qualidade de advogados, impetrar o mandado de segurança de competência originária do TRT. Então, o que você vai fazer? Daquela decisão interlocutória, você vai impetrar um mandado de segurança. Este mandado de segurança vai direto para o TRT. Então, você vai direto aqui para o TRT e você vai formular um pedido liminar para o desembargador relator, para que seja por ele analisado. Então, o juiz indeferiu aqui embaixo na vara do trabalho, eu vou redigir o mandado de segurança e vou impetrá-lo direto perante o TRT. Como é uma ação dirigida ao TRT, ela vai ser encaminhada ao presidente do tribunal, no endereçamento da petição inicial do mandado de segurança, a gente encaminha para o presidente do tribunal, que vai realizar a distribuição para um desembargador relator. Este desembargador relator vai fazer a análise do pedido liminar que eu formulei no MS. Qual é o pedido liminar no mandado de segurança? O mesmo que eu tinha feito aqui embaixo na ação trabalhista. Eu quero que o relator defira a reintegração que foi indeferida pelo juiz do trabalho. Então vou demonstrar o fumus boniuris, vou demonstrar o periculo in mori, vou requerer ao desembargador relator liminarmente a reintegração ao emprego. Digamos que ele tenha deferido, até que enfim conseguir a reintegração. Depois esse mandado de segurança vai tramitar perante o TRT até termos ali uma decisão colegiada, até termos o acórdão no mandado de segurança. Mas vejam que num primeiro momento eu resolvo este problema com o deferimento da liminar no mandado de segurança pelo desembargador relator. E aí você poderia me perguntar, Bruno, mas não tem alguma outra saída a não ser ou que não seja o mandado de segurança? Eu, como advogado que tive aquela liminar indeferida, eu não teria alguma outra saída a não ser o mandado de segurança, que seria mais complexo? Vamos lá. A medida mais efetiva que existe é o mandado de segurança. A que vai trazer melhores resultados é o mandado de segurança.
Óbvio que você torna o seu trabalho mais complexo, porque você passa a acompanhar a ação trabalhista em primeiro grau, mandado de segurança no TRT, mas essa é a saída mais efetiva. Tem outra saída menos efetiva, que você pode formular, que é o pedido de reconsideração. Você pode fazer um pedido de reconsideração ao juiz do trabalho, só que a efetividade é muito baixa. Quase não se tem reconsideração de decisão. O juiz acabou de decidir, ele não vai reconsiderar. Dificilmente no pedido de reconsideração você vai conseguir convencer aquele juiz que ele estava errado, que ele tem que mudar totalmente a decisão dele. Se fosse para reconsiderar, ele não tinha decidido agora. Então, efetivamente, é uma medida que não traz bons resultados. Agora, o que você pode fazer também? Vai te dar ainda mais trabalho, mas é uma possibilidade. Diante desse indeferimento da liminar, o que você faz? Pedido de reconsideração perante o juiz, mandado de segurança no tribunal. Ou concomitantemente, ou ao mesmo tempo, para ver qual seria a medida que atenderia os seus interesses mais rapidamente, ou um pedido de reconsideração no juiz, ir lá despachar com ele e esperar pouquíssimos dias pela resposta. Não teve a resposta em poucos dias, e uma semana ali no máximo, o que você faz? Mandado de segurança. Por que rapidamente? Primeiro, o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo do mandado de segurança. O prazo do mandado de segurança, ele está correndo. Mas, Bruno, são 120 dias para o mandado de segurança. Não tem toda essa pressa, não. Por que você falou para esperar no máximo uma semana e, se não tiver a resposta do pedido de reconsideração, impetrar o mandado de segurança? Por que tão rápido assim se eu tenho 120 dias? Porque quanto mais você demorar para impetrar o seu mandado de segurança, mais fraca vai ser a sua tese do periculum in mora. Imagina, você esperou 100 dias para impetrar o seu mandado de segurança. Aí você vai ficar falando em periculum in mora, periculum in mora, periculum in mora, preciso de liminar, urgente para ontem, se você esperou 100 dias. Se da intimação da decisão até a impetração do mandado de segurança, você levou 100 dias, 110 dias, 120 dias? Isso vai enfraquecer o seu pedido de liminar. Por isso que ou você vai impetrar o mandado de segurança e apresentar o pedido de reconsideração de forma concomitante ao mesmo tempo, ou você apresenta o pedido de reconsideração, poucos dias depois, vai lá com o mandado de segurança para o tribunal, ok? Isso se você quiser apresentar os dois. Bruno, vou só para o TRT. Aquele juiz ali, eu sei que ele não reconsidera, já tive outras experiências, ele nunca reconsidera decisão dele. Pode estar a mais errada possível, ele não reconsidera. Então, meu amigo, minha amiga, o que vocês vão fazer? Mandado de segurança, direto. Recebeu a intimação do indeferimento da liminar. No mesmo dia já começa a preparar o mandado de segurança para em pouquíssimos dias impetrar no TRT e aí sustentar o fumus boniuris, sustentar o periculum in mora e tentar com o relator esta decisão. Lembrando o seguinte, o ideal, meus amigos, sempre que você se utilizar de um mandado de segurança no tribunal, vá despachar. Tente despachar com o desembargador relator. Isso é importante até mesmo para a celeridade. Há uma tendência natural de haver decisão mais rápida quando você vai, quando você despacha, quando você conversa, ok? Então é uma dica importante para vocês. Então, dentro aqui da nossa análise, ó, eu tenho pedido liminar para o desembargador relator, como eu já havia
falado. Agora, olha o que acontece, meus amigos. Houve o indeferimento da liminar pelo relator também. Então, o juiz do trabalho indeferiu, o relator indeferiu. Vejam que você teve que impetrar um mandado de segurança perante o TRT, porque não cabia recurso de imediato da decisão liminar do juiz do trabalho. Você só impetrou o mandado de segurança porque não tinha recurso cabível no sistema para atacar esta decisão liminar que foi indeferida. Se nós estivéssemos no processo civil, caberia agravo de instrumento. Só que aqui não cabe recurso, aqui a gente trabalha com aquele princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias. Só que nós vamos lembrar que esta regra comporta algumas exceções. E algumas delas estão na súmula 214 do TST. Uma delas nós vamos tratar agora. Então, a súmula 214 do TST vai permitir a interposição imediata de recurso. Vamos lá, ó, vai permitir a interposição imediata de recurso da decisão do relator que indeferir o meu pedido liminar. É o agravo regimental. O recurso que eu vou interpor caso o desembargador relator indefira é o agravo regimental, previsto, obviamente, nos regimentos internos dos tribunais. Eu vou seguir tudo aquilo que está previsto no regimento em relação a pressupostos de admissibilidade e a procedimento, ok? Agora, vamos pensar o seguinte, voltando para a nossa ação trabalhista. Eu formulei pedido liminar, tutela de urgência, lá na minha petição inicial. O juiz não quis analisar naquele primeiro momento, não quis analisar liminarmente, preferiu aguardar a audiência, preferiu aguardar a apresentação de defesa pelo reclamado. A defesa foi apresentada, a audiência foi realizada, a prova foi produzida e eu estou esperando o julgamento, estou esperando a decisão sobre a liminar. Vai deferir, não vai indeferir? E o magistrado profere sentença. E, mas já proferiu sentença? Já. Na sentença, ele analisou o pedido de tutela de urgência. Isso é possível. Isso, inclusive, encontra respaldo, vou anotar aqui para vocês, na súmula 414 do TST. Pode ser que o juiz do trabalho deixe para analisar o seu pedido liminar depois e acabe por analisar na sentença. Neste caso aqui, o que vai acontecer? Você vai interpor um recurso ordinário. Percebam que já foi proferida a sentença. Então, o juiz do trabalho, na vara do trabalho, disse: eu vou analisar a sua liminar depois de ouvir a parte contrária. A parte contrária apresentou defesa, foi produzido prova, ele proferiu sentença, negou a liminar requerida. O que você vai fazer? Recurso ordinário. Esqueça mandado de segurança. Tem advogado que fica pensando, mandado de segurança porque a liminar foi indeferida. Não, neste ponto não. Porque a liminar ela foi indeferida na sentença. Se você tem sentença, o que você vai fazer? Você vai interpor recurso ordinário, ok? O RO padrão. O RO padrão da vara do trabalho para o TRT, ok? Por que eu estou falando do RO padrão? Porque é o recurso ordinário interposto na hipótese mais comum que existe. Agora, eu vou lembrar do RO interposto
dentro do nosso assunto aqui, mas interposto numa situação que nós infelizmente esquecemos no dia a dia, por não ser muito comum. Mas como nós estamos falando em mandado de segurança de competência originária do tribunal, eu vou ter que utilizá-lo. Então vejam, eu vou lá para o artigo 895 da CLT. Cabimento do recurso ordinário, interposição do recurso ordinário. Inciso 1, vou interpor o RO de sentença. Situação padrão que está todo mundo acostumado. Inciso 2, vou interpor o RO de decisões de acórdãos proferidos pelo TRT nas suas ações de competência originária. Então, vou interpor o recurso ordinário do acórdão do TRT nas ações de competência originária, sendo que este RO vai ser julgado pelo TST. Então, é o RO interposto de acórdão do TRT que vai ser julgado pelo TST. Vejam que é este recurso ordinário que eu vou tratar agora. O que aconteceu, meus amigos? O seu mandado de segurança foi impetrado no TRT, no julgamento de mérito foi negada a segurança. Então, pode ter sido a liminar deferida ou indeferida, tanto faz. Mesmo que a liminar tenha sido inicialmente deferida, no mérito ela pode ser revogada. Então, houve no julgamento de mérito do mandado de segurança a negativa do seu pedido, ou seja, negaram aqui a segurança. Hoje, o que você tem? Um acórdão da terceira turma daquele TRT ou acórdão do pleno do TRT, vai depender da estrutura de cada tribunal, mas você tem um acórdão daquele TRT no julgamento do seu mandado de segurança, contrário aos seus interesses. Você vai agora poder interpor o recurso ordinário. Este recurso ordinário vai ser julgado pelo TST. Tá bom, meus amigos? Terminamos a primeira parte aqui, a primeira aula. Daqui a pouco eu volto para nós falarmos sobre os caminhos que a petição inicial pode tomar e depois para nós analisarmos o primeiro mapa mental. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e que gostem do curso, que ele seja realmente útil para vocês, para a advocacia trabalhista de vocês. Um abração.